Manuela afirma que se o relacionamento entre Renata e Jerônimo estivesse bem, ela garantiria que as tradições do local fossem preservadas. Aliviada por Renata não estar mais na fazenda, Matilde decide que vai persuadir Jerônimo a fazer a celebração. Enquanto isso, Manuela questiona Carlos sobre seus sentimentos por Matilde e ele pergunta se está muito óbvio. Manuela espera que, apesar dos rumores de que Matilde está amaldiçoada por conta das mortes de seus antigos namorados, Carlos tenha coragem de confessar seu amor. Manuela acredita que o verdadeiro amor pode curar qualquer coisa e Matilde precisa dessa cura para sua alma. Inês, por sua vez, sente que o acidente de Antônio aproximou Regina e Gonçalo. Regina confirma, revelando que Antônio tem estado mais afetuoso do que nunca. No entanto, ela admite que se sente pressionada, como se a tourada em sua homenagem não tivesse sido suficiente para reafirmar o amor dele. Inês pergunta sobre o andamento do divórcio de Gonçalo. Regina explica que a questão terá que esperar, assim como sua decisão de esclarecer a situação com Antônio, pois a esposa de Gonçalo foi diagnosticada com um tumor cerebral logo após ele pedir o divórcio. Perspicaz, Inês sugere que talvez seja uma coincidência conveniente, insinuando que algumas mulheres fariam qualquer coisa para manter o marido. Ela ressalta que Constanza não gosta da cunhada, levantando a possibilidade de que Josefina não seja uma boa pessoa. Regina comenta que gostaria de conhecer Josefina por curiosidade, pois sente-se intrigada por ela. Enquanto isso, Isidro comenta com Antônio sobre a semelhança entre as vozes de Josi e a esposa de Gonçalo. Antônio pede que Isidro mantenha segredo para que Gonçalo não aproveite a situação e se aproxime ainda mais de Regina. Isidro, embora considere Gonçalo uma boa pessoa, concorda em proteger Regina durante a ausência de Antônio. Dr. Soto informa a Josefina que Gonçalo contratou seguranças para Regina, que agora terá vigilância 24 horas por dia, o que a deixa perplexa. Carlos aconselha Jerônimo a refletir sobre cumprir o contrato e a tradição da colheita, sugerindo que essa pode ser a última chance de reconquistar Renata. Jerônimo questiona quem disse que ele deseja reconquistá-la e Carlos revela que ele mesmo confessou isso enquanto estava bêbado, mas Jerônimo responde que tem outras prioridades agora. Augusto oferece uma flor a Renata. Ela deixa claro que são apenas amigos e não quer que ele interprete mal suas ações ou palavras, explicando que essa é apenas a sua natureza. Augusto questiona o motivo disso agora e Renata explica que é muito espontânea, talvez até um pouco invasiva. Quando ele pergunta se Aurora comentou algo, Renata nega, explicando que já vivenciou essa situação antes, mas deseja que ele entenda que essa nunca é sua intenção. Augusto afirma que compreende perfeitamente que são apenas amigos, embora em seu íntimo acredite que isso mudará com o tempo. Karina, por sua vez, pede a Álvaro que não a decepcione mais uma vez e ele garante que isso não vai acontecer. Assim que ele se afasta, Lázaro aparece e questiona por que ela voltou com Álvaro. Karina explica que ele é seu marido, mas Lázaro insiste que Álvaro é um marido abusivo, alcoólatra e violento. Karina defende Álvaro, dizendo que ele prometeu parar de beber e que vão adotar uma criança. Lázaro percebe que foi assim que Álvaro a convenceu. Mesmo sem entender, Lázaro sabe que só lhe resta respeitar a decisão dela e promete de coração que vai esquecê-la. Jerônimo pede desculpas a Aurora pelo ocorrido entre eles, explicando que estava um pouco bêbado e que, embora a ache muito bonita, não tem nada a oferecer a ela. Aurora confessa que o beijo mexeu muito com ela e informa que já pediu a Renata que saia de sua casa, pois não quer que ela continue entre ela e Augusto. Enquanto isso, Josefina repreende Roberta por mexer em suas coisas. Roberta explica que está procurando um suéter e pergunta onde Josefina comprou uma blusa que ela considera horrível. Josefina, irritada, avisa que não está de bom humor e Roberta decide ir ao clube. Josefina então relembra no dia em que comprou a blusa após matar Rafael e afirma que precisa fazer o mesmo com Regina. Adriana aceita sair com Daniel em um fim de semana após retornar de viagem. Matias informa Adriana que viajará no dia seguinte e pede que ela cuide da empresa. Adriana sugere que ele peça a Branca o Honório, pois ela também viajará naquela tarde.
nenhum dos dois revela seus destinos. Matias confessa que sente falta da amizade de Adriana, de sua companhia e das conversas que tinham, e pergunta se um dia poderiam retomar essa proximidade. Adriana responde que no momento isso não é possível e em seguida pergunta se Renata já sabe que ele e Roberta estão esperando um filho e que se casarão. Matias estranha a pergunta e responde que Renata ainda não sabe, mas logo ficará sabendo. Jerônimo informa Álvaro que decidiu exumar o corpo de Rafael para realizar a autópsia que ele havia evitado. Ele avisa que se Rafael poderia ter sido salvo do tiro, mas morreu por negligência de Álvaro, irá colocá-lo na prisão juntamente com Augusto como cúmplice, deixando Álvaro espantado. Renata questiona Carina sobre sua decisão de voltar para o marido. Carina explica que concorda com Álvaro quando ele diz que todos merecem uma segunda chance. Renata então pergunta se ela está fazendo isso por amor, compaixão ou se ele a forçou a ponto de se tornar uma codependência. Carina, sem entender, pergunta o que é codependência. Renata explica que é quando uma pessoa precisa de algo ou alguém para se sentir completa ou bem, dando o exemplo dos alcoólatras que dependem do álcool para se sentirem corajosos e acreditam que sem ele não podem ser felizes. Ela acrescenta que muitas esposas desses alcoólatras também se tornam codependentes, acostumando-se a viver nesse tormento e deixando de valorizar a si mesmas. Carina reflete que foi exatamente por isso que deixou Álvaro, pois não queria mais viver nessa situação. Renata elogia sua decisão de romper a codependência por amor próprio e questiona se ela está retornando ao marido porque deseja continuar presa a isso. Carina reconhece que Álvaro a feriu profundamente, mas acredita que ainda existem aspectos a serem resgatados em seu casamento. Ela quer tentar perdoá-lo sinceramente e deseja ter a paz de consciência de que fez tudo o que estava ao seu alcance para salvar a relação. Renata adverte para ter cuidado, lembrando que ninguém pode mudar outra pessoa, essa mudança deve vir de dentro. Carina pergunta a Renata se ela está realmente convencida de que não há mais nada a ser salvo entre ela e Jerônimo. Álvaro se recusa a ser ameaçado por Jerônimo, afirmando que Rafael foi o único responsável pela decisão de tirar sua própria vida. Jerônimo esclarece que, para evitar a autópsia, Álvaro tomou decisões que não lhe cabiam. Álvaro argumenta que fez isso por Rafael e para poupar as pessoas que o amavam de um processo doloroso. Jerônimo insiste que tanto Álvaro quanto Augusto estão escondendo algo e que ele vai descobrir o que é. Álvaro nega as acusações e lembra que, independentemente do que aconteça, Jerônimo não poderá trazer Rafael de volta. Jerônimo afirma que ao menos fará justiça e esclarecerá suas dúvidas, pedindo que Álvaro comunique a decisão a Augusto, deixando-o inquieto. Lázaro, por sua vez, vai à igreja buscar auxílio divino para esquecer Carina. Renata confessa a Carina que não sabe se ela e Jerônimo têm o mesmo projeto de vida. Carina pergunta o que Renata faria se Jerônimo pedisse outra oportunidade. Renata responde que ele não tem sido muito sincero com ela e que não sente o amor dele. Carina aconselha a não desistir até ter esgotado todas as possibilidades. Honório, por outro lado, exige que Branca peça demissão da empresa e não o procure mais. Enquanto isso, Selena informa a Constanza que não frequentará mais o centro. Constanza sugere que ela comunique sua decisão a Regina. Selena explica que entrou no centro apenas para ficar próxima de César, mas como ele não estará mais por lá, não vê mais razão para continuar. Constanza, surpresa, pergunta quem lhe disse isso, e Selena revela que foi o próprio César, afirmando que já não há nada naquele lugar que lhe interessa. Branca comunica a Honório que não planeja pedir demissão e ressalta que se ele decidir demiti-la, todos saberão a verdadeira razão. Honório interrompe as chantagens de Branca, lembrando que ambos são adultos que cometeram um erro e precisam resolvê-lo. No entanto, Branca deseja permanecer conectada a Honório por toda a vida, da forma que ele desejar, enquanto Honório quer que ela compreenda que ama sua esposa e que não há espaço em sua vida para Branca. Ela reafirma que também é sua mulher. Honório avisa a Branca que se ela quiser continuar na empresa, terá que seguir suas regras. Caso contrário, tomará as medidas necessárias para que ela se afaste para sempre. Branca sorri de maneira debochada.
Josefina contrata alguns delinquentes para assaltar Diego e roubar seu celular. Selena pede a Roberta que se livre das fotos que tiraram de Constanza e César, pois eles terminaram e não há mais obstáculos para que ela o conquiste. Roberta responde que enviará as fotos quando achar mais apropriado, explicando que também tem um interesse pessoal em arruinar o casamento dos tios como forma de se vingar de Constanza por influenciar seu futuro marido. Selena ameaça que se Roberta prejudicar sua felicidade, poderá fazer o mesmo com ela, lembrando que se abrir a boca e revelar seus segredos, Roberta pode acabar muito prejudicada. Roberta acredita que Selena não faria isso, pois são amigas. Selena pede que Roberta prove sua amizade e destrua as fotos. Álvaro informa Augusto que se a autópsia revelar negligência médica, ambos acabarão na prisão. Augusto assegura que Jerônimo está tentando assustar Álvaro e procurando um culpado, mas não irá encontrá-lo, pois a autópsia revelará a verdade e, bêbado ou não, Álvaro removeu a bala e tentou salvar a vida de Rafael. Augusto não demonstra medo, pois não teve nada a ver com a morte do rapaz. Jerônimo informa Carlos que conseguiu autorização para exumar o corpo de Rafael e que em alguns dias a autópsia será realizada. Carlos pergunta se Jerônimo se sente melhor com isso. Jerônimo responde que sim, pois todos os envolvidos na morte de Rafael terão que responder por seus atos. Carlos pergunta se Jerônimo também deseja que Renata pague por isso. Ele esclarece que ao mencionar todos, Renata está incluída. Adriana se encanta ao chegar à fazenda de Augusto e Renata fica feliz com a presença da amiga. Álvaro surpreende Carina ao encher a casa de flores e presenteá-la com um anel para recebê-la. Carina informa que não deseja nada além de que Álvaro cumpra suas promessas. Álvaro jura a Carina que fará isso, mas espera que ao olhar para o anel, ela se lembre de quanto a ama. Carina fica apreensiva e Álvaro afirma que a aguardará até que ela esteja pronta para ficarem juntos. Adriana revela a Renata que não consegue aceitar que Jerônimo se tornou esse homem rude que ela descreve. Renata acredita que ele sempre foi assim, mas que o amor que sentia por ele a cegou. Adriana menciona que Renata ainda tem sentimentos por Jerônimo e comenta que Augusto não consegue esconder que está apaixonado por ela. Agora ela compreende o ciúme de Aurora. Renata afirma que isso mudará, pois ela planeja voltar à capital com Adriana. Ela pergunta o que ocorreu entre Adriana e Matias. Devido à insistência de Renata, Adriana acaba contando à amiga que Matias vai se casar com Roberta, sendo também o pai do bebê que ela está esperando, deixando Renata chocada. Roberta recorda Rafael com os olhos cheios de lágrimas e reflete que precisa se casar com outro homem para proporcionar um pai ao filho deles. Ela questiona por que ele a enganou, reconhecendo que ele foi o único homem que realmente amou. Manuela menciona que Álvaro convenceu Carina a voltar para ele para não manchar sua reputação. Lázaro admite que esperava que Carina fosse mais forte e não se deixasse manipular por ele. Hermínia salienta que o papel de uma esposa é estar ao lado do marido, não importa o que aconteça, mas Lázaro discorda dessa visão. Ele explica que se alguém não tem um bom marido ou esposa, não deve sacrificar sua própria vida. No entanto, ele promete não interferir na escolha de Carina, mas agora se prepara para expulsá-la de seu coração. Matilde lembra que Lázaro nunca conseguiu esquecer Carina. Lázaro conta que antes pensava que Álvaro era melhor que ele, mas percebeu que não. Se Carina prefere esse tipo de tratamento em vez de ser amada e respeitada, então o problema é dela. Matilde destaca que existem muitas mulheres de valor na comunidade. Adriana informa Renata que assim que ela terminou seu relacionamento com Matias, ele se consolou com Roberta. Renata ressalta que sempre foi sincera com Matias e menciona que Roberta teve a audácia de acusá-la de ter tirado o Jerônimo dela enquanto estava se envolvendo com Matias. Adriana acredita que Matias e Roberta não se amam e que o casamento deles só acontece por causa do bebê. Renata demonstra desapontamento em relação a Matias, pois o considerava um homem ideal. Adriana acredita que Roberta ficou com Matias para se vingar de Renata por ter se envolvido com Jerônimo. Jerônimo assegura a Manuela, Matilde, Lázaro e Carlos que vai se juntar à colheita da uva no dia seguinte, enquanto Diego é assaltado na rua sob as ordens de Josefina.
No dia seguinte, entre as videiras, Jerônimo presta uma homenagem a Rafael, acompanhado pelos funcionários, e pede desculpas por não ter sido o irmão que ele precisava. Matilde menciona que Rafael tinha um amor profundo pelo irmão e que do céu ele está feliz por Jerônimo estar presente. Jerônimo então corta o primeiro cacho de uva, iniciando a colheita, e dedica-o a Rafael e a todos os trabalhadores. Enquanto isso, na Cruz do Amor, Augusto presenteia a Renata com os brincos, mas Aurora insiste que ele não pode dar esses brincos a Renata, pois são para ela. Irritado, Augusto esclarece que nunca afirmou que os brincos eram para Aurora, mas sim que eram para a madrinha da colheita, que é Renata. Renata responde que não pode aceitar o presente, mas Augusto argumenta que se ela não aceitar, isso será uma ofensa para ele, e informa que se fossem para Aurora já os teria oferecido. Aurora insiste para que Renata aceite os brincos. Renata sugere usar os brincos apenas durante a festa e devolvê-los a Aurora depois. No entanto, Aurora responde que não deseja mais e insiste para que Renata os coloque. Augusto destaca que os brincos são muito especiais e que ele mesmo os desenhou. Para quebrar a tensão, Adriana sugere que Augusto desenhe um par para ela também e promete comparecer à próxima festa da colheita. Renata então começa a colocar os brincos enquanto se dirigem para cortar os cachos de uva.